Este é um versículo bíblico importantíssimo. E por ser um versículo breve da Bíblia, é um versículo bem conhecido por talvez a maioria. Nessa versão NVI ele diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Olha que densidade, que profundidade esse texto traz. Na Revista Atualizada diz: porque dele, para ele, por ele, para ele são todas as coisas. Muito parecido com essa tradução que a NVI nos propõe. E eu pensei nesse versículo, interessante, são aquelas revelações de Deus que vocês, cara, eu nunca pensei nisso antes. Eu peguei esse versículo e fiz em cima dele 3 afirmações, eu vou trabalhar em cada uma delas com vocês. Pois dele é 2018. A segunda afirmação: as bênçãos em 2018 virão por meio dele. E a terceira afirmação: todas as coisas em 2018 são para ele. Nós pegamos as 3 afirmações que o texto faz a respeito do que Jesus está por trás como doador, como mediador e ao final como receptor de tudo que ele faz ao mesmo tempo. Eu quero com você hoje pensar sobre esse versículo e sobre esse texto. É interessante quando a gente lê a Bíblia, porque essas verdades condensadas, elas são diluídas para a vida e o nosso coração, por saber e conhecer as verdades de Deus, partem para a ação. Porque a grande dádiva da Bíblia, irmãos, não é saber. Alguns aqui deram testemunho do que descobriram na leitura da Bíblia. A grande dádiva da leitura da Bíblia é aplicar o que se sabe, o que se descobriu, o que se aprendeu. E todo ano nós temos essa dinâmica aqui na igreja e fora dela. Todos os anos, pessoas estão pensando no que melhorar, no que fazer de novo para o ano que se inicia. Você faz isso desde quando você era criança. E eu também. É bem verdade que muito do que foi sonhado, anelado, desejado, a gente não conseguiu. E não é porque Deus não deu. É porque a gente não somou com Deus. Deus disse: eu vou dar a terra, mas tem gigante, vá lá e lute. E eu vou abençoar na batalha. A gente não quer lutar e quer a vitória. Muito do que a gente não consegue tem a ver com falta de fé, falta de determinação, falta de dedicação, falta de disciplina da nossa parte. E é bem verdade que Deus não vai te dar tudo em um ano. Deus tem uma vida inteira para te dar as coisas. E a gente tem que ser maduro bastante para saber que o que a gente pede para 2018, se não for tempo, não for hora, não virá. E a gente vai seguindo confiante em Deus, que no tempo certo chegará até nós. Mas a gente pede e busca. Pede e coloca diante do Senhor. Essa primeira frase que fiz, a partir do versículo, mostra a soberania de Deus. Não só em criar, mas ser detentor de tudo que Ele criou. Pois é dele, tudo é dele. Até 2018 pertence a Deus. A dádiva que você está tendo hoje, alguns com 86, 90 anos, outros com 5, 6 anos, a dádiva de viver, começar esse ano vivo, é porque a vida que você tem é dele, ele te deu. É dele. A oportunidade de viver esse ano, de fazer diferença e diferente,
fazer uma história, apagando os nossos erros, para construir, escrever os nossos acertos, porque a vida é feita de erros e acertos. E eu louvo a Deus porque a gente tem a cada período um ano para dizer, vou fazer diferente. Ninguém escreve uma vida só com acertos. A gente escreve uma vida com erros e acertos. Feliz é aquele que aprende a reescrever sua história e o ano que vem, o ano que passa, os velhos erros não existem mais. Porque a gente aprende com erros. Aprende com os nossos defeitos. É dele. 2018, antes de ser seu, é dele. Se ele não abençoar 2018, você não chegará lá. Então, quando nós entendemos isso, tudo muda. A soberania de Deus se torna patente. O governo de Deus em nossas vidas se torna real. E a nossa dependência é total, porque é dele. Porque dele é 2018. Em síntese, dele é a nossa vida. Dele é o nosso destino, é o nosso futuro. Feliz é quem entende isso e que passa a entender que é dele tudo. E se eu recebo dele algo, é por graça e misericórdia. Há um homem na Bíblia que entendeu isso, que entendeu que tudo é dele. Esse homem se chamava Davi, o rei Davi. Um rei com um coração de súdito. Um homem que mesmo tendo tudo que um rei poderia possuir, descobriu que tudo que ele tinha não era dele, era de Deus. E num momento marcante, ele faz uma oração pública. E eu vou ler essa oração pública que Davi fez. Que é uma oração de alguém que descobriu que tudo é dele. Dele, Deus. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 10, está escrito: pelo que Davi louvou ao Senhor, perante toda a congregação, e disse, olha o que Davi disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque tudo é teu quanto há nos céus e na terra. É um rei que está falando isso. É o homem que tinha tudo, mais do que qualquer outra pessoa no seu país, porque era rei, era soberano. Mas ele descobriu o caminho das pedras quando ele diz que tudo que ele tem é nada, porque é de Deus. Ele não tem é nada. Ele começa a dizer as coisas que pertencem a Deus. Ele que era rei, poderia dizer, eu sou o dono do poder. Ele diz, o poder é teu. Ele que se achava maior do que qualquer homem por ser rei, ele disse, a grandeza é tua. Qualquer rei exige honra, e ele diz, a honra é tua. E ele vai mais além, quando ele diz, a vitória, as vitórias que ele, como um grande guerreiro que foi, conquistador, como talvez em Israel nunca apareceu outro. Ele diz, a vitória é o Senhor, é tua. E ele vai falar, e a majestade também. Os reis são chamados de majestade, vossa majestade. E Davi diz, não é minha majestade, tua é a majestade. Você percebe que Davi entende que tudo é de Deus? Você percebe que isso faz uma diferença tremenda para quem encara a vida como tudo vindo das mãos de Deus? Por isso que eu afirmo, dele é 2018. A segunda afirmação que eu quero afirmar é que as bênçãos em 2018 virão por meio dele. Porque dele, por ele
ou por meio dele, pela mediação, pela instrumentalidade dele, as coisas chegam a nós. Quem já leu o Evangelho de João sabe que João ensina muitas coisas diferentes ou além dos outros evangelistas. Você lê Mateus, você lê Lucas, você lê Marcos, esses três têm uma visão praticamente idêntica. É uma história quase que repetida, com alguns detalhes a mais ou a menos, variando de evangelista. Mas João, ele vai ensinar de uma forma muito clara a importância de pedir as coisas a Deus por meio de Jesus. Por isso que você vai ver um crente orando vai ter o cuidado de dizer, em nome de Jesus. E alguns, para garantir, começam orando, Senhor, em nome de Jesus, eu peço isso. Termina a oração em nome de Jesus, com medo de não ficar claro que tudo que está sendo pedido é em nome de Jesus. Porque o papel mediador de Jesus está em tudo. O nosso perdão é recebido porque Jesus fez uma obra. É por meio dele que nós somos perdoados. Quando você entra na presença de Deus, você não tem merecimento de estar na presença de Deus. É porque Jesus morreu por você que você pode se apresentar. Por causa de Jesus, por meio dele, você tem acesso a Deus em culto. As suas orações são apresentadas a Deus por Jesus. Por isso você pede em nome de Jesus. É por causa dele, com a procuração dele, em nome dele, que media, que faz essa mediação acontecer. E isso chega não por suas mãos, mas chega pelas mãos de Jesus. Por isso que a oração é feita em nome de Jesus. Tudo vem dele. Não só tudo é dele, mas tudo vem por meio dele. A Bíblia diz que Jesus está assentado à direita de Deus. E Romanos diz que ele intercede por nós. Uma das figuras que é apresentada de Jesus no Novo Testamento é que ele está intercedendo por nós. Ele é o Parácletos, ou o advogado. João, na sua sabedoria e na sua maturidade, João é o último apóstolo a morrer. Há quem diga que João morre com mais de 90 anos. Uns chegam a dizer que João morre com 100 anos. E João, na velhice, ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer, filhinhos, isso eu estou falando da primeira carta de João. Filhinho, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não venham pecar. Tudo isso é preventivo. Estou dizendo que você deve fazer para você não sofrer. Então, faz o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é para você não pecar. Porém, ele acrescenta, todavia, se alguém pecar, apesar de saber e de ser orientado, temos um advogado diante do Pai. Irmãos, que quadro sensacional. É um cuidado paternal de alguém que ensina e que tem profundidade e maturidade no ensino. Que sabe que ensina para que ninguém peque, sabe que mesmo assim pessoas vão pecar, e quando a gente peca, a gente diz assim, não tem mais lugar na presença de Deus. Deus agora me odeia, Deus não quer me ver nem pintado. Ele diz, não é assim. Por você não teria jeito, mas porque temos um advogado que é Jesus diante do Pai, agora tem jeito. Não é possível. Não é possível, é possível. É possível, irmão. Que você tem um advogado. O perdão vem por meio de Jesus. As bênçãos vêm por meio de Jesus. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz, toda dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes. As nossas bênçãos estão nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É porque Ele derrama, é porque Ele dá, que nós podemos receber. Então todos os seus sonhos e desejos, se não vão fazer bem para você, não virão. Eu gostei do glória a Deus. Não
virão, e não é bom que venha mesmo. Porque tudo é dele, e ele nos dá o melhor. Não o que a gente quer, como meninos birrentos, que desejam algo simplesmente para satisfazer o seu desejo. Cansam do brinquedo e vão jogar para lá, porque já estão cansados daquele brinquedo. Deus quer que você valorize o que Ele te dá. E só vale a pena receber uma bênção de Deus quando a gente prioriza e valoriza o que Deus dá para a gente, porque tudo vem por meio de Jesus. Por fim, queridos, todas as coisas em 2018 são para Ele. Isso é o mais difícil. Uma coisa é pedir, por meio de Jesus, bênçãos que a gente quer. Outra coisa é ser capaz de dizer: o que eu recebi, eu te entrego de volta. Foi a atitude de Ana, a mãe de Samuel. Mulher estéril, não tinha nenhum filho. Quando teve um filho, estava pronta a devolver para Deus. Sabe quando as bênçãos de Deus fazem bem para nós? Quando o que a gente recebe de Deus, a gente está pronto a devolver para Deus. Tudo que tem cara de bênção, mas nos afasta de Deus, pode ser um mal para a gente. Até as coisas boas. Tem gente que não tinha trabalho, orava para passar no concurso, passou no concurso, esqueceu de Deus, esqueceu da igreja. Isso é bênção? Não é bênção. Meus irmãos, tinha gente que quando não é casado, era na busca de Deus, era servindo a Deus. Casou, só busca os seus próprios interesses. Então o casamento pode não ser bênção para a gente, se a gente não aprende a devolver o que Deus dá para a gente. Só é bênção quando o que a gente recebe, a gente está pronto para dar para Deus. Bens, filhos. Eu tenho 2 filhos, graças a Deus. Filhos que eu amo muito. Amo, beijo, abraço. Eles fogem, eu corro atrás, beijo, abraço. Porque dou um sossega-leão para beijar e abraçar, porque eles não querem mais abraço, beijo. E às vezes a gente sonha pelos nossos filhos, a gente sonha o casamento do filho da gente. Às vezes a gente quer escolher até a noiva. Se deixar, a gente escolhe. Deixe não. Pelo menos ouça o conselho. Às vezes a gente quer definir a profissão do nosso filho. Deixe também não. Se deixar, a gente escolhe. Eu conheci uma história de um pastor que tinha um filho que ele desejava que o filho fosse um grande advogado. E o filho disse: eu vou ser um missionário, pai, e vou lá para a África. Você está doido? Foi a palavra do pai. Eu acho que a gente tem que entender que Deus sabe o que é melhor para os nossos filhos. E quando a gente diz: meu filho, você quer ir para a África? Você não quer ir para o Iraque, não? Arruma uma passagem para você também. Para servir a Deus e pregar o Evangelho, vá, meu filho. Às vezes tem coisas que a gente acha melhor, mas Deus sabe o que é melhor na vida dos nossos filhos. A gente ora, a gente pede, mas chega uma época que eles andam com os próprios pés e pensam com a própria cabeça, e a gente pode até interferir um pouco, mas não pode interferir totalmente. Eu estou citando isso, irmãos, porque a gente tem que aprender a não entender que os filhos são possessão dos pais. Os filhos também são de Deus. Seu carro é de Deus. O que você tem é de Deus. Essa roupinha bonita que você está vestindo é de Deus. Porque tudo vem dele. Agora eu pergunto: você é capaz de dar a Ele o que vem dele? Eu peguei um outro versículo aqui para compartilhar com você. Esse versículo que eu vou ler é um versículo que tem norteado a minha vida pastoral durante esse tempo todo. Mas serve para todos os crentes, não só para pastores. 2 Coríntios capítulo 5, eu vou esperar que você abra. Esse texto explica por que Jesus morreu por você e por mim. Porque na ceia a gente lembra disso: Jesus morreu por mim. Óbvio. Mas o que é que de fato, de relevante, tem essa informação? Paulo responde:
2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sabe por que você está vivo hoje? Porque Jesus morreu por você. A vida espiritual chegou até você porque alguém pagou um preço. Oba, agora estou vivo. O que você vai fazer com essa vida que você recebeu? Viver para Ele, viver para aquele que morreu. Se você não entendeu isso, você não sabe o que é cristianismo. Você vai pensar que Jesus morreu por você? Não, ainda bem que Ele morreu e está bom, parou aí. Não. Porque se Ele não tivesse morrido, nós estaríamos mortos, condenados ao inferno. Mas porque temos vida, agora devemos viver para Ele. Se a gente não vive para Ele, a gente não está vivendo o cristianismo pleno. Todas as coisas em 2018 são para Ele. Porque se eu vivo para Ele, se tudo que eu recebo vem dEle, e se é dEle, eu dedico a Ele, eu vou ter um 2018 abençoado. Eu acho que aqui está o caminho, o segredo de ter um 2018 abençoado. Primeiro, entender que dele é 2018. Segundo, é entender que as bênçãos em 2018 virão por meio dele. Terceiro, entender que todas as coisas em 2018 são para ele. Que Deus faça essas verdades florir, nascer, brilhar em cada coração, hoje e no ano que vem.